Boa noite a todos. Com muito prazer que o Sindicato dos Médicos recebe hoje o candidato Antônio Anastasia, do PSDB, número 45, que vai trazer as propostas dele para a área de saúde, especialmente para os médicos. A gente tem aqui hoje o privilégio, mais uma vez, de estar com representantes, a presidente do Conselho Regional de Medicina, a doutora Cláudia Navarro, a doutora Marinês, presidente da Associação Médica de Minas Gerais, doutor Antônio Sioff, presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas, doutor Reginaldo Teófines, presidente da Associação dos Hospitais, doutor Josemar, representando a Credicom, Cooperativa de Crédito. E eu vou já de pronto passar para o deputado, senador, ex-governador, candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que vai dar o prazer de nos falar aqui para a área da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente doutor Fernando, cumprimento todas as presidências das entidades já aqui nominadas, que dirigem a classe médica de nosso Estado. A minha introdução será rápida, tendo em vista que as perguntas serão formuladas e a apresentação que eu iria fazer, do ponto de vista pessoal, acho que seria despiciando, já que aqui me conhecem de modo bem conhecido. Mas eu queria tratar de alguns temas da área da saúde. Eu tenho dito, a minha vida inteira, eu me lembro que já trabalhei na questão da saúde desde a Assembleia Constituinte do Estado, em 1989, e de lá para cá nós observamos cada vez mais a complexidade do tema. E é uma frase que eu gosto muito, que eu digo que saúde é demanda infinita. Quanto mais se aloca, quanto mais se despende, quanto mais se investe, quanto mais se aprimora, quanto mais ela evolui, mais necessidade ainda temos de investir na área da saúde. E a saúde, como eu disse ao nosso adversário no sábado, de acordo com a Constituição Federal, artigo 96, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a primeira responsabilidade da área da saúde é o Estado, é o poder público. O que não exclui, evidentemente, ao contrário, a saúde privada. Mas a saúde, fundamentalmente, que deve ser a preocupação do governo, é a saúde pública. E a nossa proposta na saúde pública, ela passa, evidentemente, por um fortalecimento das instituições. E a primeira dificuldade que temos é aquela que eu passei hoje à tarde discutindo com os prefeitos de Minas Gerais reunidos na MM aqui em Belo Horizonte. Mais de 300 prefeitos que, como sabem, não estão recebendo as verbas devidas, não só a cota constitucional de ICMS, Fundeb e IPVA, mas as verbas devidas à saúde. E o resultado é que o débito só na área de saúde do Estado com os municípios chega a 5 bilhões de reais. Então, o que as senhoras e os senhores podem imaginar? Um sistema único de saúde, que conhece melhor do que eu, montado sob a ideia de uma federação solidária, de 3 entidades federadas participando e alimentando e sustentando aquele edifício. Do dia para a noite, uma das partes retira os seus recursos. Evidentemente, o município, que é o responsável na maior parte da execução do serviço de saúde, fica em situação de calamidade. E o resultado é que nós estamos vendo. Eu viajo o interior agora inteiro do Estado, na campanha. Os senhores aqui têm, certamente, conhecimento pleno também, as senhoras, que o drama é total, porque houve um colapso do serviço de saúde no interior do Estado. E, além da dívida com as prefeituras, não contente com isso, o atual governo também resolveu dar o calote nas santas casas, nos hospitais filantrópicos. Eu recebi recentemente a doutora Kátia, que preside, como sabe, a federação, e ela me mostrava que só das santas casas, R$1 bilhão de débito. Fui eu recentemente ao Hospital Santa Sofia, Sofia Feldman, mesma coisa, não é? Os médicos me mostraram lá os valores em atraso. Fui essa semana passada à Santa Casa de Misericórdia aqui de Belo Horizonte, a mesma situação, salva que foi um pouco pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós estamos diante de um quadro caótico. Se eu fosse médico e não sou, eu diria que era uma sepsemia generalizada. Situação muito grave, que o Estado não está honrando os seus compromissos básicos. Eu não falo mais em convênio que fizemos ao tempo do Dr. Jorge, nosso secretário, da expansão dos serviços de saúde, quando nós criamos programas novos. Criamos o Mãe de Minas, por exemplo. Não existia, foi criado uma despesa nova, porque tínhamos condições de fazê-lo. Agora não estamos falando mais disso, digamos assim, de liberalidades ou de vontades de melhorar e aperfeiçoar. Estamos falando da manutenção do básico, do beabá do funcionamento do serviço público de saúde. Então, é óbvio que enquanto nós não restabelecermos o fluxo normal de recursos, nós não teremos normalidade na saúde pública. Porque aí
a estrutura do interior toda está ruindo e vai sobrecarregar a capital quando a capital aguentar. Ou então outros estados da federação, porque é claro que o povo que está no Triângulo Mineiro não vem a Belo Horizonte, vai para São Paulo, mas até quando isso vai persistir? Então nós temos uma dificuldade imensa. Aí eu tenho dito, de maneira muito singela, que o primeiro grande objetivo do Estado na área da saúde é regularizar a normalidade. Não estou tratando aqui de nenhuma grande novidade, inovação ou grande conquista, mas simplesmente regularizar os fluxos de pagamento para os hospitais filantrópicos, para os fornecedores e para as prefeituras municipais. E é evidente, quando eu falo isso, eu estou colocando a própria parcela do Estado de funcionamento da FEMIG, do Hemominas, da FUNED, das instituições que compõem a estrutura do Estado, também em condições mínimas de funcionamento. Parece que há um apagão generalizado hoje no Estado de Minas Gerais. Nós não sabemos o motivo, já que a receita subiu durante esses 4 anos. Então não há uma explicação muito lógica. Claro, houve crise econômica, sim, mas a receita reagiu. Então nós temos, de fato, uma administração lamentavelmente ruinosa que levou o Estado à bancarrota. Então o primeiro passo será esse. E eu tenho dito que o segundo passo, necessariamente, será, no caso da saúde pública, colocando de novo o funcionamento normal das coisas, e nós sabemos, está aqui, por exemplo, médicos da FEMIG, que a Fundação Hospitalar do Estado entrou também em crise muito grave. É uma fundação grande, com várias instituições, não só o Hospital João 23, mas outras tantas unidades pelo interior afora. Não tem o mínimo para o seu funcionamento regular. Então, nós não vamos criar obras novas, não vamos inovar, não vou, infelizmente, criar projetos e programas novos, enquanto não conseguir colocar o mínimo do funcionamento regular. É o que eu posso fazer. E, no segundo momento, quando ocorrer esse equilíbrio, que ocorrerá, tenho certeza, num prazo que não posso estipular, mas pretendo ser o mais breve possível, aí sim nós vamos atacar aqueles grandes gargalos. O primeiro deles, a conclusão dos hospitais regionais. Tornou-se um emblema do problema da saúde no Estado e que tem de ser concluídos. São valores expressivos alocados, que têm de ser feitos, alguns já estão muito evoluídos, outros nem tanto, mas nós vamos fazê-los como uma meta para depois conseguirmos, através de consórcio com as prefeituras, o seu custeio, podendo contar, é claro, eventualmente, com o setor privado, através de organizações da sociedade civil, para colaborar também na sua execução. O que é muito distinto da proposta de meu adversário. Vocês estão vendo os debates, não é muita confusão quanto a isso. Não sei se leram, porque ele retirou do site a proposta de saúde, que tem um pouco criativa demais, talvez, na compra de seguros individuais pelo Estado, passando isso ao cidadão. O Estado hoje não tem recurso para pagar o beabá das suas condições, quanto mais de sustentar seguro privado para as pessoas. Mas então esse é o quadro que nós enfrentaremos na saúde. Tentar restabelecer a normalidade, através do fluxo de pagamento das prefeituras e a estrutura do Estado, fazer os pagamentos regulares para os fornecedores, isso voltará o dia a dia, espero que ocorra o mais breve possível, como eu disse, e aí nós poderemos avançar nas obras inacabadas. Nessa campanha, eu corri o Estado inteiro. Há uma demanda reprimida imensa. Unai chora um hospital regional. Capelinha exige um hospital do câncer. Pouso Alegre exige a expansão do Samuel Libânio, já até desapropriaram o estádio de futebol. Podia citar aqui 500 casos que eu conheço todos. E o Hospital do Trauma de Montes Claros. Eu já expliquei que a situação agora, nesse momento, é de não poder fazer. É triste dizer isso. Acho que nenhum candidato ao governo tem essa sinceridade, essa tristeza. Fala, não adianta, porque não vai fazer agora, não tem dinheiro. O dinheiro vai aparecer no futuro? Vai. Quando o Estado receber de volta o que ele perdeu também, que é a credibilidade. O governador atual recebeu autorização da Assembleia para vender parte da dívida. Não está conseguindo e nem vai conseguir. O Estado não tem credibilidade nos bancos. Então, nós vamos ter de devolver a credibilidade. Nós vamos trabalhar anos para que o Estado seja soerguido. Por isso, o lema da minha campanha, o nome da nossa coligação, é reconstruir Minas. O Estado foi destruído em poucos anos. E é a realidade. Não é? Quem trabalha aqui no João 23 sabe o que foi feito e como o Estado está, qual a situação atual lá. Ele foi destruído o que foi realizado. Da mesma forma em outras unidades. Então, esse é o quadro da saúde. É trágico? É, mas é a realidade. Por outro lado, nós temos de fazer uma proximidade maior com o governo federal,
priorizar melhor as verbas federais que vêm para o Estado, porque o que acontece é que vem muitas emendas parlamentares, o Ministério da Saúde é muito generoso nos seus recursos, mas isso é feito sem nenhum planejamento. Então, você acaba jogando dinheiro dos municípios, claro que todos precisam, mas sem nenhuma precedência ou ordem de grandeza. Então, isso vai ter de ser revisto numa parceria entre a bancada federal e o governo do Estado, e com o próprio Ministério, para ver o que o Ministério, que tem um volume expressivo de recursos, poderá fazer em questões emergenciais. Nós temos que recuperar a rede de urgência e emergência do Estado. Elas não estão recebendo. A da região de Juiz de Fora, que é a região sudeste, ela já está com dívida de meses. Então, fica parado. Não é verdade? Outras unidades de emergência também têm, inclusive, veículos comprados que não foram implementados por falta de recursos de custeio. Há um apagão também na gestão pública hoje da saúde no Estado. Então, nós juntamos tudo e estamos diante da tempestade perfeita. Gestão equivocada, ausência de planejamento, ausência de prioridades, obras inacabadas, pessoas desmotivadas, falta de dinheiro e falta de diálogo com o governo federal. Raiva das prefeituras e os consórcios também em dissintonia com o governo do Estado. Então, é a tempestade perfeita colocada. E a tempestade perfeita deve ser enfrentada com tranquilidade, serenidade, com equilíbrio, mas com coragem, porque o doente está à morte e ele precisa ser recuperado para começar, então, a reagir ao tratamento e depois voltar a andar. Então, em quadro geral, presidente, é triste essa realidade, mas eu não vou aqui iludi-los, até mais uma plateia de altíssimo nível como essa. É a realidade do Estado. E a saúde é que sofre mais. Por quê? Porque a mais é emergencial. A estrutura da educação, ela ainda, como ela é maior, e seus problemas são mais lentos, ela sofre também, mas ela consegue, vamos dizer assim, enfrentar com mais galhardia, muito obrigado, com mais galhardia as dificuldades. Então, uma escola que está ali meio depredada, etc., sem condições, ela consegue dar aula. Agora, uma cirurgia não pode ser feita sem os insumos necessários. E uma aula pode ser feita, eventualmente, até sem giz. Eventualmente. Não estou defendendo, mas estou dizendo que pode. Por outro lado, a segurança pública tem também uma estrutura mais sólida, porque o planejamento é preservado em razão da Polícia Militar, que tem uma estrutura muito distinta dos demais órgãos, então é mais protegida. Então, do tripé, saúde, segurança e educação, que são as três políticas públicas nucleares, não há dúvida alguma que a saúde é que mais sofre, até porque a demanda sobre ela é muito maior. Então, o quadro é este, triste. Os municípios não estão suportando, aqueles que têm o mínimo de condição estão em desespero, mas as pessoas batendo na porta em situação de tragédia, e eu percebo que os municípios vão entrar em bancarrota se nós não regularizarmos pelo menos o fluxo dos pagamentos, como eu me comprometi agora com os prefeitos a partir do ano que vem. Então, meu caro presidente, esse é o quadro introdutório. É o pior possível. Eu falo isso aqui, a gente falar isso para os mineiros, todo mundo começa a chorar e fica em desespero. Agora, não quer dizer que não tenha solução. Em 2003, quando eu entrei no governo, depois do governo do presidente Itamar, que tinha declarado a moratória e por isso mesmo teve um problema muito grave, nós tínhamos uma situação ruim no Estado também, não tão ruim como agora. Para ter uma ideia, só de grandeza, naquela época o déficit estimado era de 2 bilhões de reais, no orçamento de 16 bilhões. Quando nós tivemos o problema em 2013, nós tivemos um déficit em 2014 de 2 bilhões no orçamento de 70. Agora, o déficit é de 25 a 30 no orçamento de 100. Então, vejam que o percentual é muito maior. Então, o enfrentamento vai demorar mais tempo e é mais difícil. E é claro que o volume é maior. Então, nós vamos ter que ser criativos. Por isso, a palavra-chave do governo é criatividade. Identificar parcerias, governo federal, prefeituras, consórcios, setor privado, para ver onde nós podemos potencializar, não é, esses dados. E concluo só com 2 outros aspectos que influem a saúde dos servidores do Estado. Todos os convênios do IPSENG foram cancelados no interior do Estado. O IPSENG hoje não tem nenhum hospital ou nenhuma clínica atendendo no interior do Estado. Então, a professora, o servidor que está lá na NUC, está desprovido completamente. Tudo foi cancelado. E no nosso tempo funcionava regularmente. E pior, a crise que era só do IPSENG passou também para o IPSM, o Instituto dos Militares, que também cancelou todos. Então, nós estamos diante de uma situação inaudita. Não é? Toda hora eu me pergunto com meus botões, onde eu fui tirar a ideia de candidatar. Porque é uma situação, de fato, de calamidade total e absoluta, como nunca foi enfrentada pelo Estado. Então,
Então, esses pontos finais que eu só coloco para mostrar que nós vamos ter de regularizar este fluxo também, numa situação de desconhecimento, porque ninguém sabe qual é o tamanho do rombo. Uns falam em 22, 25, 30 bilhões, nós não sabemos, porque cada hora aparece um esqueleto novo. Só no judiciário são 5 bilhões, só de precatórios são 13 bilhões, só de consignado que não é pago mais 1 bilhão. Então, quer dizer, é uma situação muito delicada. E, por isso, o nosso intuito de formar uma equipe muito técnica, enxuta, preparada, muito preparada para receber xingos, não é? Com a coraça forte, para conseguir colocar no menor prazo possível a casa em ordem e aí voltar ao que eu chamo de normalidade. Então, enquanto nos governos passados todo mundo imaginava expansão, melhoria, agora eu só desejo normalidade, o que é um sonho talvez pequeno, mas já será de muito difícil alcance se fizermos isso nesse mandato. Então, essas são as ponderações e com as respostas que vierem, presidente, certamente vou poder detalhar mais a situação do Estado e outras propostas que, porventura, venham a ter nessa área da saúde pública. Obrigado. Bom, agradeço, senadora Anastasia, e como sindicatos médicos, a gente tem uma preocupação nessa tempestade perfeita que o senhor colocou, a questão do profissional médico, pode gerar os outros profissionais, outros enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos. Na gestão do senhor anterior, com o secretário Antônio Jorge, uma das questões colocadas seria, quem sabe, um plano de carreira de médico para o Estado. Os servidores da FHEMIG que estão, foi discutido, negociado com esse governo, que está acabando, um plano de carreira que não foi efetivado, apesar de ter sido discutido, apesar de ter sido aprovado. E a minha pergunta vai diretamente em relação a esse, ao profissional, especificamente profissional médico. O que o senhor pensa em relação a fixar esse profissional na própria rede FHEMIG, onde o pessoal está fugindo da rede do IPSENG, como o senhor bem colocou. O que o senhor pensa em termos dessa questão de ter um plano de carreira, para o médico do Estado que possa, eventualmente, estar realmente próximo, lá em Nanuque, Unai, próximo da população? Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, está funcionando, está funcionando. Em primeiro lugar, o Estado hoje não paga os salários dos servidores, não consegue pagar. Faz uma escala e descumpre a própria escala. O que também não teria nenhum problema em tese, porque até a década de 90, ou melhor dizendo, até 2005, o Estado sempre pagou em escala. Eu sou servidor desde 1984. Desde que eu entrei no Estado, nunca se pagou em dia. Só a partir de 2005, quando conseguimos regularizar, é que pagou a passar o 5º dia útil entre 2005 até 2016, quando o atual governo começou a atrasar. E ele publica a escala, mas o que é mais grave, ele descumpre a escala, levantando muita intranquilidade aos servidores. Então, a essa altura, presidente, ele fala aqui com o coração à larga e com toda tranquilidade, serenidade e franqueza. Nós falamos em plano de cargos e salários, em relação aos servidores de um modo geral. Diante de um quadro como esse, não tem como. Aliás, na sexta-feira à tarde, eu fiz uma longa reunião com dezenas de servidores, sindicatos, servidores públicos, na sede da Associação dos Fiscais, estava lá a representação também da área de saúde, e eu mostrava isso, que o primeiro esforço será o que eu chamo de concertação. A concertação no modelo espanhol. Ou seja, todo mundo vai sentar numa mesa, o governador, os poderes do Estado, a imprensa, o sindicato dos servidores, a sociedade civil, os empresários, e mostrar o seguinte, está aqui, ó, o quadro do Estado é esse. Se o Ministério Público não deixa ter licença para abrir indústria, o salário dele vai atrasar. Então, ele vai continuar com essa medida radical e não deixa fazer nada? Se a imprensa continua a atacar Minas Gerais, falando isso, as indústrias não vêm para cá. Não gera tributo. Não gerando tributo, não tem como funcionar. Os senhores querem isso? Nós precisamos fazer uma concertação. Servidores, vai ter greve para aumento? Como? Não tem como pagar o salário. Então, durante um período de transição, nós vamos ter um sacrifício conjunto, para que, nesse período, as contas se equilibrem e volte a ter o básico. Aí, sim, o básico estabelecido, e eu acho que a economia brasileira, que é o grande mote para que isso aconteça, vai se reerguer a partir do próximo ano, nós teremos a celeridade da possibilidade de termos, aí sim, feito o equilíbrio, quais são os planos mais emergenciais. Que o profissional médico do Estado ganha muito pouco é uma realidade, né? É com um vencimento muito pequeno, ainda que tenhamos dado aumento, né, Antônio Jorge? Mas, mesmo assim,
os valores, especialmente perto do mercado, são muito baixos. Aliás, os salários do Estado, na maioria das categorias, não em todas, mas na maioria das categorias, é muito aquém do mercado. Claro que tem algumas outras vantagens, mas são poucas perto do salário baixo. Então, o objetivo fundamental é tentar fazer esses planos, esses quadros, no momento que nós conseguimos equilibrar. Porque agora, falar, não, eu vou sentar no governo e nós vamos fazer uma revisão. Eu falei aos fiscais do Estado, que ganham bem. Começaram a discussão lá, nós somos fiscais, temos isso. Eu falei, não há a menor possibilidade de discutir isso agora. Não há possibilidade de discutir aumento para ninguém. Como é que vai dar aumento se não consegue pagar o salário de todos os servidores em dia? E os poderes têm que ser dito a mesma coisa. Que os poderes não adianta ligar autonomia numa situação que não há recurso. E aonde não há nada, isso é uma prática do direito, onde não há nada, até o rei perde. Porque não há, o rei é a coroa, normalmente, né, com o tesouro. Não há. E nesse ponto, eu acho que o governador atual não faz por má vontade, que ele não faria uma loucura dessa. Ele não paga, não é que não quer pagar, porque não tem como. Não é? Mercê, é claro, de uma desorganização que fez. Mas o recurso, de fato, não existe. Então, nós vamos ter de sentar no momento que nós equilibrarmos as contas e mostrar o que é melhor. Nada impede que, antes disso, até se estude em tese. O que é melhor? Qual tipo de carreira? Carreiras separadas, uma carreira só, junta direta com indireta, FEMIC separada de Hemominas, todo mundo junto com a secretaria, com a informação indireta, ou não. Isso pode ser feito, desde que não haja repercussão financeira naquele momento e se discuta só a organização, prestigiando-se o planejamento, mas não a sua execução, que se daria necessariamente quando essa normalidade voltasse. Porque enquanto não voltar à normalidade, não é possível fazer nada. Quer dizer, grosso modo, volto a dizer, me perdoe aqui o exemplo do não médico na casa dos médicos, mas a pessoa chega no pronto-socorro toda arrebentada, não é, toda cortada, sangrando, hemorragia, o pior quadro do mundo inteiro. Ninguém vai pensar na cirurgia plástica naquele momento, não é verdade? Ou vai pensar em pôr o parafuso para ele voltar a andar. Vai pensar em que ele não morra. Imagino que seja isso, que se restabeleça os sinais vitais. É o mesmo caso nosso. Nós vamos nos dedicar, no primeiro momento, a restabelecer os sinais vitais. E depois, nós vamos ver o que ele precisa para andar, o que ele precisa para voltar a falar, o que ele precisa para voltar a enxergar. E, no final, nós vamos fazendo as melhorias. É a única solução que temos. Porque, do contrário, é ilusão. Não, vamos fazer um plano imediatamente, vai melhorar. Não vai. Não é? O próprio atual governo, que tem um viés sindicalista correto, não consegue fazer. Não é? Se elegeu prometendo pagar o piso do salário dos professores. Eu disse lá atrás, que não tinha condição de pagar, pelo número de professores. Todo mundo quer que pague, os salários são muito baixos. Mas é uma realidade que não tem como, enquanto não houver uma recuperação econômica ou a União Federal assumir uma participação disso, aumentando o seu valor do Fundeb. Enquanto isso, não tem como. É matemático. Matemático. Vou convidar aqui o doutor Reginaldo, da Associação de Hospitais, que vai fazer uma pergunta também. Eu ia fazer uma pergunta. Diante da tragédia anunciada, né? Eu tinha uma pergunta, o senhor chegou a citar hospitais filantrópicos, hospitais públicos. Então, eu só queria chamar a atenção, em vez da pergunta, que seja colocado, quando for estudar essa possível solução para os hospitais, pensar nos hospitais pequenos, do interior, que, pela própria escala, não tem condição nenhuma de funcionar. Então, eu pedi que esses hospitais, e um punhado deles que eu represento, são privados, mas de espírito público, que vive SUS dependente. Então, quando fizer essa conta, como que vai ajudar a resolver, que pense nesse pequeno privado que normalmente fica fora dessa conta. Eles não estão nem no filantrópico, nem no público. Então, deixar só esse pedido. Muito obrigado. Muito bem, então, Reginaldo. Eu queria comentar com o senhor, não é a crônica da desgraça anunciada, é a crônica da realidade atual, que é grave hoje, não é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. E que os senhores são testemunhas disso, os senhores atuam na área médica, estão testemunhando isso, lamentavelmente. Então, nós temos de ser criativos, como eu disse. Eu me lembro, e aí eu não entendo nada, mas o Antônio Jorge me mostrava que, de fato, um hospital, um número pequeno de leitos, tem dificuldade, não é isso, de sobreviver, provavelmente de escala. Não é? Mas muitas e muitas cidades só tem aquele hospital. Então, aquilo acaba sendo um patrimônio, é uma questão cultural, uma questão até de sobrevivência moral da cidade. Vai fechar o nosso hospital, ainda que ele tenha só 20 ou 30 leitos. É difícil, porque a sociedade reage, e corretamente. Porque, como eles não têm essa dimensão, eles querem que funcione de qualquer jeito. Então, concordo, eu acho que isso nós temos de fazê-lo. Quando nós conseguimos o PROHOSP, ainda lá atrás,
o PROSPER tinha essa universalidade. Ele analisava, percebia a importância do hospital no seu quadro regional ou local e dava os recursos. Lamentavelmente, esse planejamento se perdeu. Nós vamos voltá-lo. E essa ponderação que faz é bem-vinda, porque no planejamento, que hoje eu disse foi jogado fora, esses hospitais também têm que ser considerados, que ainda que deficitários, sendo privados, recebendo pouco da tabela do SUS, eles existem e cumprem uma lacuna. Imagine se todos eles fecham. A situação, que já é uma tragédia, fica 10 vezes pior. Então, eles têm que ser considerados. Obrigado, senador. Agora eu vou passar para o presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas, doutor Antônio Sioff. Boa noite, prazer. Eu gostaria de ver a proposta do candidato em relação à aposentadoria do servidor do Estado. Sou servidor do Estado, sou servidor da FEMIG. Eu sei que a situação da saúde realmente está... Então, em relação à aposentadoria do servidor do Estado. Doutor Antônio, esse é um tema, talvez, dos mais delicados. Não há dúvida que o déficit principal do Estado decorre de um desequilíbrio previdenciário, que é antigo. Na verdade, ele deve ter mais de 60 anos de existência, porque o Estado nunca cobrou a contribuição previdenciária e o Tesouro sempre a sustentou, não só em Minas, em todos os estados da Federação. E como sempre houve a paridade, o que aconteceu é que o servidor da ativa recebe o mesmo da inativa e vice-versa. Então, chegou um momento que não aguenta. A isso se somou uma situação nacional grave, da Previdência como um todo, quer privada, quer pública. Mas a situação da Previdência Pública Nacional, federal, é gravíssima também. Os economistas me mostraram, e fizeram uma demonstração a muitas pessoas, quando discutiam a reforma da Previdência do governo federal, e os senadores foram convidados a ver, que se não houver uma reforma previdenciária no Brasil a curto prazo, em coisa de 7, 8 anos, o Brasil entra em default, ou seja, em debacle, em bancarrota econômica, como aconteceu com a Grécia. Então, essa reforma terá de ser feita o mais breve possível. E essa reforma atingirá os estados. Na reunião de sexta-feira com os sindicatos aqui, eu explicava, todavia, que há um princípio constitucional do direito adquirido. Se a pessoa já alcançou o prazo constitucional de aposentadoria, e muitas pessoas têm esse temor, ele não é atingido pela reforma. Vamos supor que o prazo seja de 35 anos, ele já tem 35 anos de serviço, pode mudar para 80, que ele tem os 35 garantidos. Agora, se ele tiver 34, ele é atingido. Esses prazos são todos fixados na reforma federal. Então, nós não faremos no Estado, se eu vier a ser eleito, nenhuma reforma enquanto não houver a federal. A federal será feita e terá de ser aplicada em todos os estados. Aí nós vamos fazer aqui no Estado, porque decorre da federal. Não posso alterar os prazos. Os prazos são idênticos dos estados da federação. Então, acredito que vai depender muito do ambiente político. E no ambiente político, vocês estão acompanhando que, pelas bancadas eleitas, o novo governo, eu acho, terá dificuldades políticas de aprovar uma reforma previdenciária, porque foram aprovados muitos parlamentares de cunho corporativo. E eles resistem mais à questão, especialmente na área militar, polícia, etc. Vão resistir muito a essa discussão previdenciária. Vamos aguardar para ver qual será o desdobramento. Mas aqui no Estado nós ficaremos em stand-by, esperando a decisão lá, sabendo que ela tem que ser rápida, porque o efeito aqui é imediato. Enquanto isso, nós temos de identificar recursos para constituir um fundo previdenciário distinto do atual Previcom, que já resolve os que estão entrando agora, mas que vai resolver o problema do passado. E esse fundo tem que ser alavancado com recursos estratégicos. Por isso eu sou contra a venda das empresas estatais, porque as empresas estatais podem gerar recursos para esse fundo, através de parcerias econômicas. Muito obrigado, senador. Nós vamos agora passar para o doutor Josemar, que é representante da maior cooperativa de crédito. Nós estamos falando de dinheiro, de crédito, então a pergunta agora da área do crédito. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor, nós estamos vivendo uma situação realmente complicada, como o senhor já falou, também em relação aos prestadores de serviço privados, né, para o IPSENG e para o IPSM, como o senhor falou, e além do descredenciamento, né, um grande passivo. Eu gostaria de saber, o senhor já foi governador, já tem alguma experiência em relação a isso? Se tem, o que o senhor pensa em fazer em relação à regularização do pagamento dos prestadores de serviço, no caso do IPSENG e do IPSM, que está realmente estão numa situação, além das filantrópicas, além de tudo que o senhor falou aí, que a gente também acompanha, né, que o senhor já traçou um cenário não muito agradável, mas queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Obrigado. Esses prestadores de serviços, Logemar, foram levados à ruína ou às dificuldades pela inação e pela inadimplência do governo.
né, foram iludidos, porque tinham um contrato, quando o governo não pagou, ficaram com crédito. E, naturalmente, demoraram até muito a cortar o serviço, até por questões humanitárias. Eu disse aos prefeitos hoje que, se eleito, a minha primeira determinação será restabelecer o fluxo. O que significa restabelecer o fluxo? É esquecer, fechar os olhos ao passado, no primeiro momento, e normalizar no primeiro dia do ano adiante. Isso em relação às dívidas constitucionais, as parcelas constitucionais que os municípios têm e a questão do IPSENG e do IPSM. Porque nós temos, antes de equilibrar quinto dia útil, o mais importante é restabelecer o serviço de saúde nos municípios. Então, isso será feito. Mas nós não teremos condições, no primeiro momento, de arcar com os débitos para trás. Os débitos para trás terão que ser renegociados. Nós vamos identificá-los, ver o montante, sentar e falar, olha, a realidade é essa, de fato, nós devemos 100, vamos voltar ao fluxo normal, mas esses 100 nós vamos ter de discutir como pagar. É a única alternativa que temos. E tentar pagá-los o mais breve possível. Fizemos isso em 2003, quando era secretário de Planejamento. Havia débitos imensos, foram pagos. Houve a recuperação econômica. Digo aqui de maneira muito franca, dependemos da recuperação econômica do Brasil. Se o Brasil entrar numa outra recessão no ano que vem, lamentavelmente, não há solução. Aí nem David Copperfield, eleito governador do Estado, terá condições de superar os dramas que teremos. Mas eu tenho muita confiança que nós teremos não uma recessão, mas uma recuperação econômica. E aí, com os mecanismos de criatividade, boa gestão, de planejamento que nós temos e da equipe que nós vamos constituir, eu tenho certeza que vamos colocar o Estado dentro de um parâmetro de normalidade com rapidez. Obrigado, candidato Anastasia. Agora eu vou passar para a doutora Marinês, que é presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Eu acho que muitas perguntas já foram respondidas. Eu queria saber um pouco do projeto dos consórcios, da regionalização. Porque eu penso que a saúde ainda é muito cara, em consequência da desorganização do sistema. Quando o Fernando perguntou a respeito da carreira de Estado, eu não sei se era isso que ele estava pensando, mas eu fico pensando que o investimento no médico de família para a organização da regionalização seria muito importante para que se cumprisse protocolos e gargalos que, às vezes, o paciente está no lugar errado. Queria entender esse projeto da regionalização. Muito obrigado, doutora Marinês. A minha simpatia para ele é total. Primeiro, que ele não gasta dinheiro. Segundo, que ele descentraliza. Segundo, ele atende uma realidade de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Um deles, Serra da Saudade, tem 800 almas. Falo almas porque são habitantes, mas um município tão pequeno. Esse município com 800 habitantes, evidentemente, não tem condições de se estruturar na área da saúde. Como ele, nós temos dezenas, até 5.000 habitantes, centenas. A figura do consórcio que o doutor Guerra concebeu quando foi secretário lá atrás, há 20 anos atrás, a meu juízo é um sucesso. Não só na área da saúde. Consórcio para resíduos sólidos, consórcio para asfaltamento de estradas vicinais. Eu falava hoje em consórcios para guardas municipais, em consórcios para trânsito local, porque os municípios têm de se unir, porque o município polo tem essa condição de aglutinação. Então, ele consegue juntar ao seu redor uma constelação de municípios e aperfeiçoando isso, porque é óbvio, evidente, que não há necessidade, lá vou eu dar palpite também na área médica novamente, de ter um serviço de hemodiálise em todas as cidades do Estado. Não há cabimento e estrutura para isso, nem um centro de transfusão de hemominas em todas as cidades. Então, por outro lado, as unidades têm que ser divididas. E essa hierarquização regional se faz através do associativismo, que estimula os prefeitos a participarem, aloca recursos do Estado, é mais barato e você descentraliza. Então, nós temos todas as condições de fazer. A questão de saúde da família é isso também, porque você consegue descentralizar. E, eventualmente, numa carreira médica nova, se essa, como eu disse, não há nenhum obstáculo, nenhum óbice, nenhum embaraço para fazê-lo desde logo. Numa concepção moderna e até heterodoxa, que ela seja colocada dentro de uma visão holística como essa de consórcios, perfeito. Vínculo com o Estado, implementada nos consórcios. Ao contrário, é perfeitamente factível, juridicamente admissível e politicamente simpática. Não tem nenhum obstáculo a isso. Quanto mais nos colocarmos, discutimos até com o Antônio Jorge que os novos hospitais regionais devem ter uma administração em consórcio também, porque eles vão refletir aquela realidade local. Quanto mais o Estado passar ao ente local, onde está o problema, a solução daquele problema, o problema será resolvido de maneira mais rápida e mais barata do que centralizado no Estado e muito mais barato que quando centralizado no governo federal.
Então, os consórcios são uma grande criação, não é, que eu tenho uma simpatia total, e já fazia isso no tempo das antigas associações micro-regionais, que são o embrião dos consórcios que temos hoje em várias áreas. Então, é adesão e estímulo total a esta solução. Bom, nós vamos para a última pergunta. Eu quero esclarecer às pessoas que estão acompanhando pelo Facebook que todas as perguntas que chegaram, também se alguém tiver uma outra, a gente vai passar para a assessoria do candidato e depois vai posteriormente responder. Aqui, por limitação de tempo, nós vamos agora para a última, doutora Cláudia Navarro, presidente do Conselho Regional de Medicina. Boa noite, senador. A maioria das questões que seriam levantadas pelo Conselho já foram respondidas. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor a questão do financiamento das instituições de saúde, que nós sabemos que estão em cálculos, foi muito bem colocado aqui. Agora, nós temos no Estado médicos que estão há 3, 4 meses sem receber. E é o que nós mais vemos lá no Conselho. São queixas desses profissionais que vivem do salário e que ficam 4 meses, muitas vezes, a grande maioria das vezes, através de consórcios mesmo, e não recebem. E muitas das vezes, se falam em paralisação, são obrigados pelo judiciário a voltarem a trabalhar. Então, eu sei que muitas vezes são pagos pelo município, mas eles não estão recebendo por falta de repasse do Estado. Então, eu gostaria de saber, nessa concertação, porque acredito que o plano de carreira do médico é uma coisa a longo prazo, mas eu acho que o pagamento do médico que está sem receber há 4 meses é uma concertação, não é um projeto a longo prazo. Se existe, o que o senhor, qual a proposta do senhor para esse pagamento do médico, para que mesmo a verba, que seja estadual, que vá para o município, se existiria alguma garantia que o médico receberia o seu salário em dia? Muito bem, doutora Cláudia, a senhora pontuou muito bem. Ele não está recebendo, não é por um problema da prefeitura ou do consórcio, é porque o Estado não está honrando a sua parte. O Estado não está pagando aquilo que é combinado, ajustado, convencional a pagar em relação aos consórcios, como também as prefeituras. Então, os consórcios ficam sem recurso para receber. E, naturalmente, uma das primeiras coisas que eles fazem é atrasar o salário. Ou paga 1, falta 2 meses, e que é muito grave, porque a senhora tem toda a razão. O profissional vive do salário. Na verdade, todos nós vivemos do salário, a maioria da população. Então, depende muito. Por isso que eu defendi a regularidade do fluxo. O que é isso? Repetindo, é de fato nós começarmos o ano que vem, como se o ano que vem fosse o ano zero. Ano zero, começamos o fluxo zero, pagamos tudo. Agora, é claro que para trás ficou uma dívida. Esse médico ficou 4 meses sem receber, é verdade. Tem 4 meses de crédito, como é que ele vai receber? Tem de estudar. Mas, pelo menos, a partir da regularização do fluxo, todo mês ele recebe normalmente. Então, não tem de estudar o débito para trás, como é possível, evidentemente, que salários que têm caráter alimentar pela própria lei terão prioridade de pagamento. Não é do que os fornecedores, por exemplo, evidentemente. Mas, de todo modo, haverá um atraso, porque não há como entrar e pagar todo o débito para trás. Então, nós vamos tentar o esforço imenso para regularizar o fluxo. Ou seja, sentar em 1º de janeiro, se eleito 19, e estabelecer que, a partir daquele momento, as funções básicas serão regularizadas. Que significa contratos com os hospitais do interior para funcionar o IPSEM. Claro, também não vai ser a rede completa. Vamos supor que a rede ideal tenha 100, nós vamos contratar 60 para funcionar no básico. Os salários têm que ser pagos, porque aí não pode reduzir salário, e nem pode fazê-lo, então serão pagos, e o fluxo de recursos dos municípios. Então, nós vamos voltar a essa normalidade, que os prefeitos chamam de básico. Eu aprendi essa expressão quando fui a Sete Lagoas na campanha, e todas as campanhas, já estou fazendo campanha em Minas desde 2006, candidato a vice, depois candidato a governador, ao Senado, e os prefeitos, naturalmente, os vereadores, pedem muitas coisas, e é devido, né? Quero ponte aqui, quero hospital aqui, quero posto de saúde, quero mata-burro, quero isso, quero aquilo, quero as obras, a pavimentação da cidade, uma praça, cada cidade tem uma necessidade. E agora nós não queremos nada. Nós queremos o básico. É interessante, né? A própria expressão foi cunhada. O que é o básico? É o funcionamento normal do Estado, o pagamento regular, que não existe hoje. Não é? Então, é o dia a dia da casa. É aquela velha frase popular, na casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. É o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. É a calamidade instalada. Então, doutor Cláudio, a tentativa é essa, toda a razão profissional. Mas aonde não há nada, e como não há planejamento, e o governo não conta, porque, além de tudo, o governo omite, em relação às prefeituras e aos consórcios, a realidade. Ninguém sabe o valor da dívida. É um erro do atual governo, porque isso eu não acho uma vergonha, não é vergonha. O quadro é este.
Por isso a ideia da concertação. Os números são esses, a receita é essa, a dívida é essa. Mas o governo atual não faz, ele esconde os números. E aí ninguém sabe a realidade exata e aonde está o pulo do gasto. Será que tem algum dinheiro sendo alocado em outra prioridade que nós não sabemos? Não se sabe. Entendeu? Então, esse aqui é o drama que nós estamos vivendo agora e eu espero, se eleito, conseguir regularizar o fluxo para que os profissionais tenham o seu salário pago a dia e a tempo e a hora. Agradecendo, senadora Anastasia, a presença de vocês. Eu devolvo a palavra para as suas considerações finais, senador. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Acho que foi muito esclarecedor, não só para os presentes, mas com todos que acompanharam pelo Facebook, entenderam um pouco mais do que o senhor pensa para a área de saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. E eu lamento que eu tenha sido portador de tantas notícias que não são boas, mas eu estou descrevendo a realidade. Não é um dado triste, mas isso, por outro lado, não me tira a esperança de nós recuperarmos o Estado. Tanto que eu disse, o nome da nossa coligação é Reconstruir Minas, ou seja, refazer. Demora, não é do dia para a noite, mas faremos uma reconstrução gradual, paulatina, ao lado da sociedade civil, por isso a concertação dos prefeitos, das entidades. Nós vamos conversar, por exemplo, com os fornecedores lá do IPSENG, aonde é mais emergencial, onde a demanda é maior. E vamos fazer com muito diálogo a identificação da solução e dos gargalos dos problemas. E nessa guisa de conclusões finais, ou considerações finais, eu reitero não só o meu respeito à classe médica, mas a relevância absoluta que tem a saúde. Não há uma pesquisa ou enquete de opinião pública feita do Iapoque ao Chuí, do Cabo Branco à Ponta do Acre, em que a primeira política pública demandada pela população não seja a saúde. Então, a saúde é a grande demanda que nós temos, o que é natural, já que ela envolve o nosso valor mais alto, que é a vida. Então, nós temos de ter um estímulo à saúde muito grande. A vinculação constitucional já deu esse alento, mas, lamentavelmente, a falta de planejamento, a má gestão, desperdícios, eles acabaram atrapalhando bastante. Então, nós vamos tentar reverter esse quadro, volto a dizer, com criatividade, com austeridade, com ousadia, com credibilidade e também com simplicidade, porque há muito ônus burocrático, inclusive na área da saúde, que dificulta. Na área da pesquisa, por exemplo, da saúde, é uma dificuldade nós fazermos pesquisa na área de saúde, dada a burocracia. Então, vamos tentar superar, furar esses tumores, para que nós tenhamos uma regularidade mais rápida e tenhamos, de fato, uma capacidade mais abrangente do poder público na área da saúde pública. Eu quero agradecer muito a atenção dos senhores, espero ter deixado-os com um pouco de esperança, porque, do contrário, a tristeza é grande, mas eu digo, se o quadro não é bom, nós temos já uma situação traçada para termos um diagnóstico ruim agora, mas com um prognóstico positivo para diante, não é? Para que nós tenhamos, de fato, a recuperação do Estado. Eu não posso ultimar, e não quero fazê-lo, de modo público, o tempo necessário, como eu disse, dependerá da recuperação econômica do Brasil, mas eu acho que conseguiremos fazê-lo no tempo menor do que imaginávamos, e o que significará a volta à normalidade, e aí sim, vamos trabalhar as novas conquistas e as voltas dos velhos projetos. Antes de concluir, só, Antônio Jorge, agora na reunião dos prefeitos, todos levantaram a bandeira do Farmácia de Minas. Farmácia de Minas que foi pulverizado também, lamentavelmente, foi muito estragado. E os prefeitos reclamando, como é que faz o farmácia? Lamentavelmente, o atual governo não prestigiou. Não é? O Farmácia de Minas praticamente acabou. E está havendo demanda, e acaba que gasta mais, porque aí vai a demanda judicial, compra um medicamento que se comprasse 1.000 por 10, um só custa 100. A compra errada. Então, é a falta de planejamento e de visão. Eu explicava aos prefeitos do retorno desse programa dentro dessa normalidade, que aí vai fazer economia. Que a atual administração não está sendo inteligente. Ela está vivendo, apagando incêndios e gastando mal e sem planejamento. Eu queria agradecer muito a atenção de todos e, de fato, se nós ganharmos eleições, vamos contar com o apoio das instituições, porque as que aqui falaram e outras, certamente, que representam a área de saúde dos médicos do Estado, terão lugar nesse nosso grande concerto, nessa grande concertação, porque toda a sociedade civil deverá participar para se comprometer nas decisões, nas prioridades que nós devemos tomar, representando as suas categorias e as respectivas entidades. Muito obrigado. Obrigado.